Depois de um ano marcado por tensões diplomáticas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu hoje o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na Casa Branca e em Washington. O principal tema da reunião foi o combate ao narcotráfico. Na rede social X, Petro publicou o seguinte: hoje inicio minha agenda em Washington como chefe de Estado, pronto para continuar fortalecendo a relação entre duas nações que compartilham o mesmo objetivo, o combate ao narcotráfico, a partir de uma abordagem que priorize a vida e a paz em nossos territórios. Imagens divulgadas pelo governo colombiano mostram Donald Trump e Gustavo Petro no Salão Leste e depois no Salão Oval, acompanhados por integrantes das duas delegações. A presidência da Colômbia informou que o encontro aconteceu em formato reservado e depois em formato ampliado. Marcília, a gente lembra aí relações bastante tensionadas entre o presidente Donald Trump e Gustavo Petro. Aliás, o governo americano chegou a revogar o visto do presidente colombiano, que teve que entrar nos Estados Unidos com visto especial para se encontrar com o presidente americano. E termina esse encontro aí com fotos de mãos dadas. Ele recebeu um livro autografado com dedicatória do presidente Donald Trump, enfim, uma reconciliação nesse início de 2026. Agora o Petro fala manso, né? Quando está ali na frente do Trump, é outro discurso, né? Não tem nenhuma ferocidade na voz, não tem nenhuma ameaça no ar, né? Como ele havia feito nos discursos dentro de casa. É aquela história, né? Time que joga dentro de casa com a torcida é muito fácil, né? Você se achar um craque. Agora o duro é fora de casa, com a torcida adversária te xingando, você mostrar que sabe jogar. E ali ele parece que o saber jogar dele é negociar. E acho que o Petro com isso entende que ele não, se não negociar, será o próximo Maduro. Está na fila. Né? O Hugo Mota não falou que tem as CPIs na fila. O Trump também tem uma fila ali de pessoas a serem resgatadas de suas próprias ditaduras. E o Petro é, sem dúvida alguma, uma dessas figuras. Vamos ver o que vai ser negociado e o quanto que o Petro vai se dispor a isso. Falou-se aqui também em Cuba. Cuba é outro que está no caminho. O Irã é mais complexa a realidade, ali o contexto, né, até religioso que envolve o país, mas também, enfim, são países que estão na fila. O Trump está olhando para todos eles. O que me chama a atenção também na pauta anterior sobre a Venezuela, e que eu acho que vale, isso é um recado para nós, e é um recado para as nossas autoridades, que é o seguinte: não existe nenhuma possibilidade de redemocratizar, vamos chamar assim, porque a gente já se acostumou já com esse termo, de redemocratizar um país sem anistia. Não tem como. Exatamente. Não tem como. Então, enquanto no Brasil nós resistirmos a uma anistia, significa que a ditadura está vencendo. Significa que a tirania ainda acredita que tem o que fazer dentro do país. Você tem presos políticos a soltar, né? É isso. Tem. E muitos. E aqui como muitos. acaba de fazer a Venezuela. É isso aí. Agora, interessante é que os dois países ficaram mais dóceis depois que o MST declarou que estava enviando tropas para o local. As brigadas do MST. Exatamente. Ficaram mais calminhos depois desse anúncio, Augusto? Os países? Os países ficaram mais preocupados. Podeu mostrar a foto de novo do Qual, Petro? da dedicatória? Não, do Petro e do Trump ali, aquela foto que eles estão sorridentes ali, que acho que é uma foto... Trocando livros? A produção... essa? Sintomática ali. Tem uma melhor do que essa. Tem algumas fotos. Tem várias fotos ali. Registraram esse que encontro. Eles estão... Tem aí mas essa são duas mensagens. Eu acho que são duas mensagens. Uma da Venezuela para o Brasil em relação à anistia, que nós comentamos aqui, e essa mensagem agora, dessa reunião com o presidente da Colômbia, tem outro nome: guerra ao narcotráfico. Donald Trump não vai largar essa guerra, não vai. E se o Brasil, em algum momento, através do atual governo
ou de outros braços, né, nos bastidores do atual governo, se eles pensam que Donald Trump vai largar esse osso, como diz a gíria popular, não vai. Donald Trump sempre disse, principalmente através do secretário de Estado Marco Rubio, que a Colômbia era um corredor de escoamento das drogas que vinham da Venezuela e ali também era usada para o mundo, para vários caminhos no mundo. E o que funciona com Donald Trump é impressionante, é a pedagogia da pressão, né? Porque a pressão que Donald Trump exerce quando ele sanciona, coloca sanções e revoga vistos. Então, antes da cooperação, ele coloca uma pressão que depois o custo político é muito grande para outra pessoa. O custo político, quando coloca na balança o custo político de uma briga com Donald Trump, o custo é muito grande. Então, eu conversando com um congressista americano hoje, trocando algumas ideias exatamente sobre essa reunião, eu perguntei, né, mas, poxa, a gente só vai ficar vendo foto, não vai ter nenhum vídeo. E aí ele me respondeu o seguinte, eu até anotei aqui que não teria vídeo, né, que a Casa Branca só ia liberar fotos hoje, e aí ele disse o seguinte, não é diplomacia de afeto, é diplomacia da consequência. E é exatamente isso que estamos vendo. Durante muito tempo, os governos latino-americanos eles apostaram muito nessa retórica humanitária, né, do narcotráfico. Tentaram fazer isso também quando Donald Trump começou a explodir todos os barcos com centenas de quilos, né, de drogas. E muita gente tentou embarcar, coitadinho. E Donald Trump disse que não tirou o pé do acelerador, né? Sem controle territorial, sem ordem, não há discurso que sustente qualquer parceria. E isso vai acabar respingando no Brasil. Piotr, nossa produção resgatou, porque é curioso nessa declaração do presidente colombiano, ele diz ali na Rede X que os dois presidentes compartilham de um mesmo objetivo, a luta contra o narcotráfico. Ele registra isso. O Petros. O Gustavo Petro registra isso na sua rede social. E nós resgatamos um vídeo que é do final do ano passado, de 2025, em que ele chama os narcotraficantes de trabalhadores. E vale a pena ver de novo. Tipo de ruta. Y entonces decirle a estos lancheros narcotraficantes, pues idiomáticamente, en mi opinión, no es, son obreros del narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándole insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza, en el mundo del Caribe, de donde yo nací, entre otras, las carencias también son tan grandes que muchas personas dedicadas a la pesca y al uso de la lancha por fines turísticos y otros terminam prestando-lhes serviços ao narcotráfico. Pronto, ele lembrou do colega Nicolás Maduro e mudou de ideia rapidamente. Na verdade é um cara de pau, porque esse argumento dele, que a Ana mencionou, que os americanos não cederam, poderia ser usado para traficante de órgãos também. Olha, são pessoas muito pobres, não tiveram oportunidade na vida, então agora estão traficando, porque não entendem o que estão fazendo, mas é para a sobrevivência da família. Não, esse argumento não cola mais, acabou o mundo woke, essas bobagens todas. E isso é um mérito inegável desta gestão Trump, porque o movimento woke cresceu muito no governo Biden. Vamos lembrar, foi lá que foi o auge desse wokeismo insuportável. Mas esse movimento do Departamento de Estado dos Estados Unidos é uma engenharia diplomática que começa com o caos comercial provocado pelas tarifas dos Estados Unidos. Porque lá, e para mim o alvo principal, além obviamente de questões internas, de trazer justiça em relação às alíquotas de exportação e importação, ele bate exatamente na China, que tem capacidade ociosa hoje, e o único mercado capaz de consumir o que a China produz é o mercado americano, pelas razões que já explicamos aqui. 340 milhões de pessoas, ou quase 350 milhões de pessoas com alto poder aquisitivo. Ninguém no mundo tem isso hoje, à exceção dos Estados Unidos. Donald Trump sabia disso. Quando eu crio um caos comercial com a China precisa negociar com os Estados Unidos em outros termos.
Ao negociar com isso, eu tiro a China desse apoio que ela dava para esses países latino-americanos. Porque na América Latina não tem nenhum país para bater de frente com os Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, para livrar o Alexandre de Moraes da Magnitsky, entregou tudo. Entregou terras raras, entregou nenhuma conveniência, nenhuma combinação mais com a China do Acordo Transpacífico, enfim, essas coisas, a roda da seda, aquela história toda. E sabe-se lá o que mais entregou? Porque os petistas não estão comemorando esse acordo que o Lula fez com o Trump. E não estão comemorando por quê? Tem alguma coisa a mais que precisa ser revelada nessa questão. Aí vem o Petro, que muda de discurso de dezembro do ano passado para agora, comecinho de fevereiro deste ano. Porque vai fazer o quê? Você tem hoje uma necessidade de negociar com a Casa Branca. O Lula também foi convidado agora para ir a Washington, vai lá e vai dar esse sorriso do mesmo jeito, sorriso amarelo em foto, mas vai ter que dar esse sorriso. Agora, este é o lado positivo, ele mudou completamente a influência chinesa do continente e tirou desses países uma afronta maior aos americanos no que os americanos chamam de estratégico, seja terras raras do Brasil, a questão do narcotráfico. Por outro lado, óbvio que o mundo inteiro espera que os americanos, mesmo agora na gestão Trump, defendam esses valores humanos que são muito comuns a eles. O Massília fez sem anistia, e talvez o recado venezuelano chegue ao Brasil, você não redemocratiza um país. A gente não vai ouvir, provavelmente, uma declaração do Donald Trump dizendo que o Brasil precisa anistiar essas pessoas todas, porque não vai, talvez, se imiscuir nesse assunto. É uma tarefa que nós teremos de fazer. Mas é um movimento que muda, sim, para usar uma expressão do meio, né? Muda as peças desse tabuleiro completamente. Os americanos voltam a ditar regras de política internacional, não só no continente, mas no mundo. E claro, se ele tiver que guardar esforço maior, militar e tudo mais, porque os problemas latino-americanos são bem menores do que se tiver que fazer alguma intervenção no Irã. Lá o problema é um pouco maior, né?